dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos mais uma vez meditando a respeito do avivamento e estamos olhando pelo prisma de um texto onde Moisés pede ao Senhor que mostre a sua glória. E nós estamos vendo agora, a partir então do Êxodo 33, a resposta de Deus, uma resposta parcial a esse desejo de Moisés. E Deus diz que ele não veria a face dele, mas veria alguma coisa. Ele viria Deus passando. Então nós temos aqui: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Ele está passando. Vocês sabem o que é um avivamento? Isto é uma perfeita descrição. Ele é um vislumbre de Deus, da glória de Deus passando. É precisamente isso. Apenas esse vislumbre de Deus. O Deus que está ali na glória desce e derrama o seu espírito e sobe novamente. E olhamos, sentimos, sabemos que a glória de Deus está entre nós e está passando. É apenas um toque na orla das suas vestes, pois assim dizer, é uma visão pelas costas. Vamos pensar numa comparação que possa nos ajudar. O que são trovão e relâmpago? De acordo com o salmista, na verdade, de acordo com a Bíblia toda, trovão e relâmpago são apenas uma indicação do poder de Deus. E Deus disse, no princípio, haja luz e houve luz. Ele nos dá apenas uma indicação do seu poder, no brilho do relâmpago e no rebombar de um trovão. Esses são apenas vislumbres do poder de Deus, da sua força e da sua capacidade. Da mesma forma, um avivamento é apenas um toque da sua glória, um fugaz vislumbre do que Ele é, da sua pessoa. Nós precisamos, você e eu, compreender que essas coisas são possíveis e que são para nós. Não fomos destinados a nos contentar com pouco. Podemos dar mais uma indicação bíblica dessa possibilidade. O que aconteceu com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, quando uma luz do céu subitamente brilhou ao redor dele. Então, pense novamente na descrição que ele dá lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Ele diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Essa foi uma experiência recebida pelo próprio apóstolo Paulo, um homem de sentimentos como os nossos, um homem ainda no corpo, ainda neste mundo, ainda na carne. Ele teve uma experiência da glória divina dessa forma velada e parcial. Mas ele teve outras experiências quando chegou em Corinto. Encontrou todos contra ele e foi dormir uma noite muito perturbado. Entretanto, é isso que lemos. E disse o Senhor em visão a Paulo, Atos 18, 9. Visões, experiências da glória de Deus. O resultado disso é que ele é capaz de dizer que conhece o Senhor Jesus Cristo tão bem que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, e também estar em Cristo. Porque isso é ainda muito melhor. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 23. E nós podemos dizer isso? Podemos dizer, para mim o viver é Cristo? Se não podemos dizê-lo, qual é a razão? Por que não o dizemos? É para todos. O apóstolo em lugar nenhum ensina que isso era somente para ele mesmo, ou apenas para os apóstolos. Ele está dizendo aos filipenses a fim de que eles tenham a mesma experiência. João escreve: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo seja completo. Versículo 4. E se a nossa comunhão é realmente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, então todos nós fomos destinados a usufruir dessas experiências. Filipenses 4,13 diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por outro lado, Paulo então expressa dessa forma, e isso é o complemento do que lemos aqui em Êxodo 33. Porque agora, diz o apóstolo, vemos por espelho em enigma, mas um dia o veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. A mão está nos cobrindo agora, e estamos vendo apenas como através de um espelho vagamente, sim, mas vemos que através de um espelho vagamente, é isso que nós estamos falando aqui. Mesmo aqui nesse mundo, vemos como um espelho vagamente, mediante um enigma ou um mistério, se preferirem. A minha pergunta é, estamos vendo? Um dia eu sei que nós o veremos face a face, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho ainda é parcial e é somente, contemplando como um reflexo num espelho. Refletindo como um espelho o quê? Ele fala a glória do Senhor. E essa é a nossa experiência? Podemos dizer sinceramente como o apóstolo Paulo, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo? Nós podemos nos apropriar das palavras de 1 Pedro 1,8 e dizer, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Podemos dizer isso. Talvez diga, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu tenho me regozijado em minha salvação. Não é isso que estou perguntando. O que Pedro está dizendo é que o cristão é um homem que conhece e ama de tal maneira que se regozija nele com um gozo que é indescritível, que desafia qualquer descrição, que é cheio de glória. Num avivamento, homens e mulheres em grandes números são capazes de dizer isso. A glória de Deus se aproximou, passou por eles e eles viram pelas costas. E tendo sido capaz de usar essas palavras com absoluta sinceridade. É como uma espécie de antegozo do céu. Podemos experimentar o antegozo do céu aqui neste mundo. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A oração do nosso Senhor pelos que lhe pertencem é: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também estejam ele comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17:24. E quando ele se manifestar, diz João em 1 João 3:2, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, assim como se expressa aquele conhecido hino, sua glória completamente revelada se abrirá aos nossos olhos. Sim, mas antes de chegarmos a esse ponto, deveríamos ter esses vislumbres parciais aqui neste mundo. Não há revelação completa, isto ainda está por vir, mas a revelação parcial. E a pergunta é, temos tais experiências? Então, para o nosso encorajamento, vamos examinar as passagens que consideramos primeiro, algo que Jonathan Edwards falou uma vez. Às vezes, a simples menção de uma palavra faz o meu coração arder dentro de mim. Ou basta que eu veja o nome de Cristo ou o nome de algum atributo de Deus e Deus se revela a mim de forma gloriosa. Com respeito à Trindade, evoca-me pensamentos exaltados de Deus, de que Ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que experimentei não foram os que nasceram de uma esperança no meu próprio bem-estar, e sim numa visão direta da glória do Evangelho. Quanto gozo dessa doçura! Ela parece levar-me acima das preocupações pela minha própria situação.
em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença que estou contemplando e voltar os meus olhos para mim mesmo e para meus próprios interesses, parece-me uma perda que não posso suportar. Amados, que Deus abençoe você e que possamos refletir sobre esta passagem e sobre esse texto. A respeito de tudo isso, a resposta pode ser encontrada se buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais. A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.